senhor está delirando. Por que cargas d'água? Por que cargas d'água dar ao acusado de um crime doloso contra a vida mais garantias do que um outro acusado de um outro crime de outra natureza? Por que esse cidadão que comete um crime doloso contra a vida vai ter mais garantias do que os outros? Porque, afinal de contas, os crimes dolosos contra a vida são aqueles que tutelam os bens jurídicos mais caros, a vida. Por que dar a ele esse privilégio? Não é privilégio. É que o crime doloso contra a vida, por paradoxal que possa parecer, apesar de tutelar o bem jurídico mais caro ao homem, que é a sua vida, é o único crime do qual ninguém está a salvo de um dia cometer. Ninguém pode bater no peito e se vangloriar: eu nunca cometi um crime doloso contra a vida. Eu posso sair de casa dizendo: hoje eu não vou roubar, hoje eu não vou estuprar, hoje eu não vou praticar um crime de tóxico, mas eu não posso sair de casa dizendo: hoje eu não vou matar. Eu não sei a que vicissitudes a vida vai me submeter, eu não sei a que contingências, a que circunstâncias que a vida vai me submeter, de modo que, muitas vezes, esse que é o crime que tutela o bem jurídico mais caro é também o crime mais humano de todos. É o primeiro dos crimes. Caim matou Abel. Então é o crime, antropologicamente falando, é o crime mais democrático. O pobre, o rico, o branco, o negro, todas as raças, enfim, todos estão suscetíveis de um dia se verem compelidos pelas circunstâncias e arrastados a cometer uma vicissitude. É por isso que Ortega y Gasset dizia: eu não sou apenas eu sou eu e as minhas circunstâncias. O meu redor e derredor, o que me envolve, o que me abraça e o que me abrasa, o que me arrasta e o que me arrasa. Às vezes o cara pode ser arrastado a cometer uma vicissitude. Esse crime, que é o crime doloso contra a vida, é o crime que deve ser estudado na sua plenitude, na sua deficiência, na sua exuberância, no seu entusiasmo, na sua depressão. É o crime que deve ser contemplado da forma mais humana possível, porque ninguém está a salvo de um dia praticar esse crime. E é por isso que o legislador constituinte emitiu esse comando para o legislador ordinário. Olha, legislador ordinário, procure formatar o rito do júri de uma tal maneira que dê ao acusado o máximo de garantias. E aqui eu quero fazer agora uma crítica. Porque, apesar de haver essa vocação garantista do tribunal do júri, na prática, com a formatação atual que o legislador ordinário deu ao tribunal do júri, nós vemos que o júri tem o rito mais nocivo, é a liturgia ritualística mais agressiva ao acusado. É o pior de todos os ritos, apesar dele ter sido concebido para ser o melhor deles. Na prática, ele acaba sendo o pior. Ninguém quer ir a júri popular. Ninguém quer se submeter ao julgamento, ao escrutínio de alguém que julga sem fundamentar. E nós vamos ver, ao longo dessa nossa exposição, dessa noite de hoje, de amanhã, nós vamos ver quais são os pontos que precisam ser corrigidos, as arestas que precisam ser aparadas da legislação ordinária para recolocar o júri nos trilhos garantistas do qual ele está desgovernado, do qual ele está desviado. O tribunal do júri é para ser o mais garantista dos ritos. Infelizmente, ele tem sido o mais nocivo, o mais agressivo às garantias dos acusados. Dito isso, feita essa reflexão a respeito do tribunal do júri e do simbolismo que existe mesmo por trás de colocar o tribunal do júri no artigo 5º da Constituição, eu gostaria de trabalhar com vocês com a primeira linha do artigo 5º, inciso 38, que é a primeira característica, o primeiro aspecto constitucional do tribunal do júri, que é, bingo, a plenitude da defesa. Olha aí o que eu estou falando. Olha como o legislador constituinte está dizendo para o legislador ordinário: olha aqui, tem que ser o mais garantista de todos os ritos. Porque vejam vocês que o legislador constituinte, já no artigo 5º, inciso 54, já garantiu o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa a todos os ritos.
já garantiu para todos os ritos a ampla defesa. Mas para o tribunal do júri, a defesa não basta ser meramente ampla. Ela tem que ser efetivamente plena. É mais do que simplesmente a ampla defesa, é efetivamente a plenitude da defesa. O legislador constituinte quis dar essa nota distintiva para o rito do tribunal do júri. Para todos os ritos existe a ampla defesa. Para o tribunal do júri existe a plenitude da defesa. É mais do que simplesmente a ampla defesa. É o legislador constituinte dizendo, legislador ordinário, procure dar a esse rito o máximo de garantias. Tribunais, procurem julgar, procurem fazer jurisprudência de uma forma tal que garanta ao acusado o máximo de direitos, porque aqui, mais do que a ampla defesa, existe a plenitude da defesa. Não faria sentido, e o Guilherme de Souza Nutti fala isso com muita propriedade, não faria sentido o legislador constituinte ter assegurado a plenitude da defesa se a plenitude da defesa fosse igual à ampla defesa, porque a lei não contém palavras inúteis. E se a lei não contém palavras inúteis, por que cargas d'água que o legislador constituinte diria ampla defesa para todos os ritos e para o júri a plena defesa? Se fosse a mesma coisa, não é a mesma coisa. A plenitude da defesa é mais do que simplesmente a ampla defesa. Então isso vem garantir e vem reforçar essa ideia de que o júri tem que ser, sim, o mais garantista de todos os ritos. O segundo aspecto constitucional que eu gostaria de trabalhar com vocês vem na linha B, que é o sigilo das votações. O sigilo das votações. Vejam vocês que até 2008, o julgamento perante o tribunal do júri, quando os jurados se reuniam na sala secreta para votar, para emitir o seu veredito, o juiz revelava todos os votos que definiam a condenação ou a absolvição do acusado. Então, o juiz revelava sim, 1 voto, sim, 2 votos, sim, 3 votos, sim, 4 votos, e prosseguia. Sim, 5 votos, sim, 6 votos, sim, 7 votos. Ele revelava todos os votos. A revelação de todos os votos, quando nós temos apenas uma votação de maioria, quando nós temos uma divergência na votação, mantém o sigilo das votações, porque você não sabe o que cada um dos jurados votou, porque está por maioria. Mesmo que seja 6-1, você não consegue garantir com certeza absoluta que fulano, ou beltrano, ou ciclano não possa ter sido aquele voto divergente, justamente aquele um voto que votou de forma diferenciada. Agora, quando a votação é unânime, 7-0, violava o sigilo das votações. Por quê? Porque quando você revela 7 votos, todos eles no mesmo sentido, o jurado fica exposto. O jurado fica constrangido, porque cada um dos jurados eu vou saber como que votou. Então, essa votação, quando alcançava a unanimidade com a revelação de todos os votos, deixava o jurado constrangido, deixava o jurado exposto. E isso fez com que, então, o legislador, em 2008, alterasse a revelação das votações para revelar até se alcançar a maioria. Revelou o primeiro voto, sim. O segundo, sim. O terceiro, sim. O quarto, sim. Pronto, alcançou a maioria para a revelação. Por quê? Porque se alcançar a maioria, deixaria todos os jurados expostos. Isso, se falando de uma realidade de capital como é Curitiba, por exemplo, talvez não tenha lá tanto sentido. Mas numa cidade provinciana, numa cidade pequena, onde todos conhecem todos, amanhã ou depois esse jurado pode ser cobrado a satisfação. Opa, fiquei sabendo que a votação era unânime.
Você tem um amigo meu filho lá acusado, e você condenou meu filho? 7-0 para condenar, você, justo você. Com a atual formatação 4-0, para condenar ou para absolver, faz com que o jurado se blinde, faz com que o jurado fique mais confortável para votar, transmitindo no seu julgamento um sentimento sincero, para ele ficar livre desse tipo de constrangimento, porque ele não vai poder ser interpelado. E se o for, ele vai dizer, não, o meu voto deu 4-0, o meu voto era um daqueles 3, em sentido contrário, que não foi revelado. Ele vai poder, de algum modo, se excusar. Ele não é obrigado a se constranger, como era antigamente, antes de 2008, onde se revelavam todos os votos. Está claro isso que eu falei? Essa ideia de que a revelação de todos os votos ofende o sigilo das votações. Existe um aspecto que é muito curioso, que é muito controvertido, que diz respeito à incomunicabilidade dos jurados, que é uma interface do sigilo das comunicações. Vejam vocês, no júri brasileiro, além da votação ser sigilosa, os jurados são incomunicáveis. A partir do momento que é feita a exortação legal, os jurados se comprometem, em nome da lei, a julgar de acordo com a consciência e os ditames da justiça, eles fazem o juramento, se comprometem, é feita a exortação legal, eles se tornam incomunicáveis. Eles não podem conversar entre si nem com terceiros a respeito da causa que está sendo posta em julgamento. A incomunicabilidade dos jurados é uma interface do sigilo das votações, e aqui a doutrina ela se divide. De um lado, há aqueles que sugerem que a incomunicabilidade dos jurados nada tem a ver com o sigilo das votações. A incomunicabilidade dos jurados é uma disposição de ordem infraconstitucional da legislação ordinária que está positivada no Código de Processo Penal. O sigilo das votações é outra coisa. O sigilo das votações visa assegurar apenas e tão somente o segredo do voto do jurado na urna, mas nada impediria que os jurados deliberassem entre eles. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe o sigilo das votações, os jurados votam de forma sigilosa, mas eles deliberam antes, eles conversam entre si antes. 12 homens e uma sentença é o filme que mostra os jurados deliberando a respeito da causa, mas no momento de votar, a votação é sigilosa. No Brasil, além de haver o sigilo das votações no plano constitucional, existe também a incomunicabilidade dos jurados no plano infraconstitucional, no plano da legislação ordinária. E é aqui que a questão deve ser posta, e equacionada da seguinte forma.